Deus? Queridos, nós estamos falando sobre todas as quartas-feiras, você que está na internet nos vendo, todas as quartas-feiras nós estamos falando sobre o andar no Espírito. Andando no Espírito. Cadê aquele banner bacana do Andando no Espírito das quartas-feiras? Está aqui? Pode colocar? Está quase. Tentou, se escondeu. Que bonito. Andando no Espírito. E é interessante que é um caminho aqui, ó, e uma pessoa andando. Que andar no Espírito, andar em Jesus. Toda quarta-feira, queridos, e andar no Espírito, Gálatas 5, abra sua Bíblia em Gálatas. Andar no Espírito, a Bíblia diz aqui, andai no Espírito 5,16, que é a base de tudo aquilo que a gente tem falado, digo porém, esse porém está por causa de algumas desavenças que haviam na igreja, nos versículos anteriores, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Quando muitas vezes você é tentado a satisfazer a concupiscência da carne, tentado a manifestar obras da carne, porque nós vemos aqui que o Espírito, né? O Espírito tem fruto, mas a carne tem obras. Fala comigo, o Espírito tem fruto. É como uma árvore que no tempo certo dá o seu fruto, é o Espírito. Mas a carne tem obras, as obras da carne. Então, aí aqui tem logo uma lista de obras da carne. E essas obras da carne, por causa de Adão, sempre vão bater a sua portinha, a sua vida. Só que quando essas obras da carne baterem, quando uma ira vier, e de vez em quando ela vem, não vem ou não vem? Nós estamos aprendendo aqui que nós temos ferramentas para que nós possamos andar no Espírito. É nesse momento que eu decido, entenda, querido, é uma decisão. Eu decido não dar ouvido para o que minha carne fala e entrar em Deus por práticas espirituais. Nós começamos a falar que a oração em línguas é uma das formas de você andar em Espírito. Não é a única, mas é uma das práticas espirituais que faz com que você ande no Espírito. Com certeza, vários momentos da minha vida. Às vezes, você não sabe o que fazer, que decisão tomar. Você não sai tomando decisão. Vá um tempo para Deus. Vá orar em línguas um tempo. Coloca aquilo em oração e ore em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. É impressionante como a oração em línguas, como uma prática diária, ela vai te descansando por dentro. Ela vai te levando ao descanso. Ela vai te iluminando, amém? O teu caminho na oração em línguas. Então, muitas das vezes, ou então uma circunstância, já aconteceu muito comigo, um ataque do diabo no meu físico. Impressionante. Ataque do diabo no meu físico. É automático na minha vida, quando eu sinto um ataque do diabo no meu físico, o automático é eu começar a mexer a boca.
Porque geralmente o ataque do diabo vem no teu físico e começa a vir no teu emocional. É isso. O que você está fazendo? Andando no Espírito. Andando no Espírito. Então, oração em línguas é uma ferramenta para orar quando você tem que tomar uma decisão, quando você está no meio de um ataque do diabo, porque ainda que ele já é derrotado, Jesus já venceu na cruz do Calvário, amém? Mas ele vai te atacar, ele sabe que pouco tempo resta, então ele vai te atacar. Porém, você é mais do que vencedor, você tem armas, você tem ferramentas para que você possa andar no Espírito. Ele sempre vai te atacar e muitas vezes ele tenta nos atacar aqui, tirando a nossa paz, tentando nos levar para obras da carne. Mas aí você vai andar no Espírito. E nós falamos sobre oração em línguas e estamos falando hoje, última vez, sobre meditação na palavra. As duas coisas fundamentais. A pastora Adriana começou a falar, eu comecei a falar semana passada também, de meditação na palavra. Querido, meditação na palavra é importantíssimo para a nossa vida espiritual. Como estamos vivendo um tempo que as pessoas carecem do alimento puro da palavra. Pastor, carecem, o mundo carece. Não estou falando do mundo, estou falando da igreja. Como que a igreja se move fora da verdade, fora dos ensinamentos, dos princípios da palavra de Deus. E a meditação na palavra nos transforma. Então nós começamos a falar semana passada sobre a meditação na palavra e demos alguns exemplos. O primeiro exemplo que nós demos foi Josué, amém? Quem lembra? Josué capítulo 1, verso de 1 a 9, não precisa botar. Josué estava para substituir o maior profeta da sua geração, um homem de Deus, sabe, aquele cujo recebeu as tábuas da aliança diretamente do próprio Deus. Moisés era o cara de tal maneira que quando Moisés desceu do Sinai, o rosto de Moisés brilhava. Imagina que homem é esse que Josué tinha que substituir. E Josué, capítulo 1, verso de 1 a 9, Deus ele vai conversando com Josué e fala assim: Moisés é morto. Só que tinha um povo, mais de 3 milhões de pessoas, para que pudessem entrar na terra prometida. Ele vai, dispõe-te, ser corajoso. Aí Deus começa a falar, ser forte, ser corajoso. Sabe por que Deus falou isso muito? Sempre quando Deus está falando isso muito, é porque o cara não é isso. Ele não é forte, não é corajoso, né? Mas quando Deus ele fala, a palavra de Deus que sai da boca de Deus dá condição para a pessoa ser aquilo que ela não é em si mesma. O crer naquilo que Deus fala dá condição da pessoa ser aquilo que ela não é em si mesma. Então Deus falou para Josué, e Josué foi o maior general, um guerreiro tremendo que entrou na terra prometida, batalhou, conquistou aqueles povos e uma expansão enorme no tempo de Josué, né? Mas quando Deus ele fala com Josué, no versículo 8, ele fala assim, tão somente fale dessa palavra, ou confesse, medita nela dia e noite, para que você possa fazer tudo ou praticar aquilo que está escrito no livro dessa lei. Então somente faça isso, que você vai prosperar. Então, desde Josué, o Senhor ele fala da importância da prática da meditação na palavra. E aqui a expressão é medita dia e noite, que nos dá um entendimento sobre constantemente, em todo tempo. Amém? Em todo tempo. Faça isso, medita dia e noite.
Isso é confirmado em Salmos capítulo 1, verso de 1 a 3. Quando Davi escreve os Salmos, ele fala: bem-aventurado o homem que não assenta na roda dos escarnecedores e tal, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada e tal, e tudo que ele vai fazer é bem sucedido. Nós falamos sobre isso, sobre a meditação na palavra. Nós citamos também em 1 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 16, Paulo, quando fala para Timóteo a importância da palavra. E nós entendemos aqui, aí Paulo, ele, no finalzinho, ele fala: medita nessas coisas. Medita nessas coisas, que você será bom servo, bom obreiro. A prática da meditação na palavra, ela vai trazer crescimento espiritual. Querido, não tem como crescer espiritualmente sem a prática da meditação na palavra. Amém, queridos? Pela meditação na palavra, Romanos 12, 2 fala que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios 2,16, isso tudo nós falamos semana passada, fala que nós temos a mente de Cristo. E nós continuamos falando, por que meditar na palavra? Aí nós citamos João, capítulo 1, verso de 1 a 3, que quando fala assim, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era com Deus, ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dela e sem ela nada do que foi feito se fez. Ou seja, o próprio Jesus é a palavra eterna na eternidade, era o verbo. Então nós temos que meditar na palavra. Quando nós meditamos, nós estamos na realidade nos enchendo do próprio Jesus, que é a palavra eterna. E em João fala: as minhas palavras são espírito, são vida, amém? Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Por que temos que meditar na palavra? Para que nós saibamos o que vamos pedir, para que nós possamos pedir de acordo com a palavra e para nós vermos os milagres, os sinais acontecendo na nossa vida, amém? A palavra de Deus é a expressão da própria pessoa de Cristo, é a expressão da mente, do caráter do Pai. Ela tem o objetivo de gerar vida. Deixa eu te falar novamente, a palavra de Deus tem o objetivo de gerar vida em você. Jesus, ele fala: as minhas palavras são espírito e são vida. As pessoas se espantavam quando Jesus ensinava, porque falavam assim: ele é diferente dos fariseus, ele é diferente. Por quê? Porque ele ensina como que tem autoridade. Deixa eu te falar algo, querido: a meditação na palavra produz uma autoridade dentro de nós. Às vezes pessoas falam assim: pô, mas por que você fala com isso com tanta certeza? Às vezes eu fico assim, eu não sei, mas algo foi construído aqui dentro, e algo tem que ser construído dentro de você. O que nós falamos aqui não pode ser simplesmente uma expressão do que eu aprendi num seminário, do que eu aprendi, sabe, como papagaio de pirata. Quem sabe o que é papagaio de pirata? É aquele que repete só. Ou como simplesmente um eco. Fala assim: você não é um eco. Melhor, fala: eu não sou um eco. Como o Júnior gosta dessa expressão, eu sou uma voz. João Batista é lá, a voz que clama no deserto. O eco reproduz, amém, queridos? Nós vamos fazer eco nos incrédulos. Significa que a gente não pode pregar as mesmas coisas? Não, tem nada a ver. Nós podemos pregar as mesmas coisas, mas nós temos que ser uma voz. E a meditação na palavra cria uma autoridade aqui dentro. E as pessoas falam assim: por que assim? Aí você vai falar assim:
Uma, porque a palavra diz, e porque aquilo que você passou tanto tempo meditando foi construído dentro de você. E você sabe que é assim. Por exemplo, é da vontade de Deus curar todas as pessoas? Eu não tenho dúvida. Mas e se eu tiver numa circunstância contrária? Vou continuar não tendo dúvida. A minha alma pode estar sendo massacrada. As minhas emoções podem ser atacadas. Mas aqui dentro tem uma verdade. Que a meditação na palavra construiu. Que o Espírito, através da meditação na palavra, construiu. E nada nem ninguém vai falar o contrário. Amém? Por quê? Porque a Bíblia fala essa verdade. E nós falamos o que é meditar na palavra. Aí nós citamos um exemplo de Juízes 14, de quando Sansão ele mata aquele leão e ele faz um enigma, né, para os filisteus. Sansão ele casou com uma mulher filisteia, é filisteia? Eu acho que é. Né? Ele casou com uma mulher e ele chamou os filisteus, deu um enigma, né? E é interessante que no texto que nós lemos semana passada, Juízes 14, 15 a 17, a mulher de Sansão, por causa dos filisteus, ela vai em Sansão e fala assim, me decifra para mim o enigma e tal. E Sansão, não falei para meu pai e para minha mãe. Vou falar para você. E ela, mas porque era mulher dele, era esposa dele. E ela ficou falando. E porque era esposa dele, ele falou. E nós comparamos isso semana passada, que Deus ele nos chama como noivas de Cristo, para entrar em intimidade com o Senhor, para descobrirmos os enigmas da cura divina. Você quer andar em cura? Nós temos que descobrir alguns enigmas. E o que é meditar na palavra? É entrar em intimidade com o Senhor, o meu espírito com o espírito dele, e eu descobrir o enigma da cura. Tem pessoas que falam assim, não preciso. Já ouviu falar, pessoas falam assim, eu não preciso de dinheiro. Geralmente, quem fala que não precisa de muito dinheiro e tal, não sei o quê, às vezes tem problema naquela área porque não conseguiu, ou tem situações que aconteceram naquela área, a nível de finança. Então, querido, como que nós mudamos a nossa mente em relação à finança? Meditando na palavra, onde Deus fala sobre finanças. E eu vou começar a meditar, e logo, porque eu estou tendo comunhão com o Senhor, e logo o enigma, ele é revelado, o enigma da finança, o enigma da cura. Até porque essa questão de finança é complicado, principalmente para nós que somos chamados brasileiro de terceiro mundo, que todos nós temos umas experiências difíceis. Todos nós viemos de um lugar onde tinha falta, onde tinha que ralar. Quando você fala que em Deus você tem a bênção, isso precisa ser mudado na tua cabeça e na minha. Isso precisa ser mudado. Quando é um país chamado de primeiro mundo e tal, às vezes parece que o pessoal não tem tanto problema, porque culturalmente aquilo eles não tiveram esse tipo de problema. Mas quando é um país de terceiro mundo, em que nós, chamado de terceiro mundo, ou chamado de desenvolvimento, que nós muitas das vezes, a maioria de nós, batalhamos, precisamos renovar a nossa mente em relação à finança com a palavra de Deus. Precisamos que esse enigma da prosperidade seja revelado. E o que é meditar na palavra? É que esses enigmas de Deus, ou os mistérios, uma palavra melhor, os mistérios de Deus vão ser revelados através da meditação na palavra, o mistério da cura, o mistério da prosperidade, o mistério de tudo aquilo que eu toco vai dar certo, o mistério, o meu chamado em Deus, amém, querido?
todos os mistérios, tudo aquilo que nós precisamos. Meditar na palavra. E nós falamos sobre Juízes. Agora eu falei sobre Tiago, capítulo 1, gente? Não, eu acho que não, né? Eu parei em Juízes, não foi? Lembra? Então abre Tiago, capítulo 1. Vamos continuar meditando e vamos concluir esse ensino. Tiago, capítulo 1, verso 21 a 25. Você me ajuda aqui, João? Bota aqui para mim, por favor. Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. O que nós temos que acolher com mansidão? A palavra em vós implantada. Entenda, querido, quanto mais eu medito na palavra, mais a palavra ela é implantada, ela é construída dentro de mim. Conhece a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, a partir da meditação que eu tenho condições de praticar a palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, ele faz uma comparação muito interessante. E não praticante, é semelhante a uma pessoa, ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pensa nessa cena aí, querido. Você vai no espelho, contempla o seu rosto, você vê, ih, meu Deus, cabelo branco aqui, tal, cabelo tá grande, tem pouco cabelo. Você contempla o seu rosto natural, e para logo e se retira. Aí quando você se retirou, você logo se esquece, é isso que ele está falando, de como era a sua aparência. Vai, 25. Mas o que é meditar na palavra? Meditar na palavra é considerar atentamente. Fala comigo. Meditar na palavra é considerar atentamente ao que Deus diz. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então nós falamos que meditar na palavra é que o mistério, os enigmas do Senhor, do reino de Deus nos seja revelado. Meditar na palavra é considerar atentamente. Ler a palavra é você saber o que Deus fala. Quando você medita na palavra, você faz com que todo o seu ser considere atentamente aquilo que Deus está falando. Um passo importantíssimo. Meditar na palavra também, um texto 2 Coríntios capítulo 3, verso 13 a 18. Nós lemos muito esse texto, mas a essência desse texto é a questão da palavra de Deus. Por que a essência é? 2 Coríntios 3, 13. Vamos lá. E não somos, esse texto ele está fazendo uma comparação. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que acontece? Quando Moisés ia para a presença de Deus, assim como ele foi para o Sinai e recebeu a palavra em tábuas de pedra, quando ele desceu, a face dele brilhava. E porque a face dele brilhava porque ele recebeu aquelas tábuas da lei, que significa a palavra viva, e as pessoas se espantavam tanto, Moisés começou a colocar um véuzinho. Só que todo mundo pensava o seguinte, que a face dele ficava brilhando o tempo inteiro. Só que depois de um tempo, aquele brilho acabava, né? Aí quando ele ia para a presença de Deus, aquele brilho vinha. Então ele usava um véuzinho para
não sei se para espantar as pessoas, ou não sei se para colocar autoridade, né, sobre as pessoas, mas ele usava um véu. Então ele fala que quando Moisés ele vinha para as pessoas, ele usava um véu. Por quê? Ele tinha tido comunhão com as leis do Senhor, ou com a palavra do Senhor. Verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, enquanto fazem a leitura da antiga aliança, que significa a palavra de Deus, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O que ele está falando isso? Ou seja, eles, por não serem nascidos de novo, por não terem aceitado a Jesus, eles não tinham como entender a palavra espiritualmente. Então, quando eles liam a lei, era só a letra, era como se tivesse um véu espiritual aqui, que não deixavam ele entender a palavra. Só que a Bíblia fala que em Cristo, esse véu, aquilo que separava da palavra de Deus viva, é removido. Aquilo que estava embotado, que fazia com que eles não entendessem a palavra, agora em Cristo é removido. Ou seja, eu posso ver a glória do Senhor através da palavra. Aqui está falando da palavra. Amém? É removido. Vai. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ele faz isso daí, né? Era face, coração, fazendo uma comparação do homem interior dele. Quando, porém, algum deles se converte, que eu falei com vocês, ao Senhor, o véu lhe é retirado. A questão do véu não é só simplesmente de você estar na presença de Deus, no tabernáculo. Aqui o véu é essa figura de Moisés. O véu é retirado. As pessoas não vão ficar agora mais escandalizadas. Amém? E esse véu que tapava a glória de Moisés, o véu é retirado. Aí, cadê? Acabou? 16? O véu lhe é retirado. 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Nós cantamos isso, falamos, mas dentro de um contexto, essa liberdade é véu retirado. Uma liberdade para você entender Deus, a glória de Deus brilhar em você. Espírito, e todos nós, por isso que ele continua, com o rosto sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que é a glória do Senhor? É a palavra, porque tudo está falando sobre as leis do Senhor, a glória, contemplando como por espelho as palavras, a glória. Lá em João fala, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Qual é a glória do Senhor? Jesus. Jesus, ele é o que? A palavra, ele é o verbo. Contemplando como por espelho a sua glória. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então agora, como pelo Senhor o Espírito, agora quando você medita na palavra sem véu, porque você nasceu de novo, cheio do Espírito Santo, e você decide meditar na palavra, nós somos transformados de glória em glória. Como, pastor? De entendimento revelado para entendimento revelado. Você está olhando, meditando na palavra, meditando, daqui a pouco vem um entendimento. Uau, eu sou curado. Aí isso me transforma. Daqui a pouco vem um outro entendimento. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso me transforma. Somos transformados a como? Na imagem de Jesus. Assim como Jesus era curado, assim como Jesus era próspero, assim como Jesus andava em vitória, em autoridade, era livre nas suas emoções, nós somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus.
Fala assim, oh, que transformação. Eu falei, oh, ela já falou, oh, glória. É verdade. Que transformação. Então, quando você medita na palavra, você é transformado. Por que você medita na palavra? Porque quando você medita na palavra, você é transformado na imagem de Jesus. Fala assim, quando eu medito na palavra, eu sou transformado à imagem de Jesus. Tudo aquilo que Jesus é, fala, gente, que está escrito na sua palavra, é transferido para o meu espírito e me transforma. Amém? Agora, como meditar na palavra de uma forma prática? Eu sei que isso eu já falei para muitas pessoas, mas é necessário a gente falar. É necessário falar as mesmas coisas, até que isso seja uma realidade na sua e na minha vida, em o nome de Jesus. Meditar não é uma leitura devocional. Como eu falei aqui no começo, você precisa ler todo o Novo Testamento. Pegar de Mateus, Apocalipse e ler. Você precisa ler toda a Bíblia. Pegar de Gênesis a Apocalipse e ler. Se tudo é importante. Mas o que nós estamos falando aqui de uma prática que nos transforma, e nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Fala assim, eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Novamente, eu preciso ler a Bíblia, escutar a Bíblia todos os dias. Com vontade, sem vontade, querendo, não querendo, eu preciso decidir ler a Bíblia. Amém? Leitura é um nível com a palavra. Mas leitura não é a meditação na palavra. Então, tem uma forma que nós praticamos essa meditação. Não é a única forma. Há várias outras formas, há algumas outras formas. Alguns irmãos, pastores, que meditam na palavra de uma outra forma. Mas há uma forma, para mim, muito prática. Porque a meditação, na realidade, é algo espiritual. Quando o meu espírito se conecta com a palavra de Deus, muito mais do que a minha mente com a palavra, mas é o meu espírito. Quando o Espírito de Deus, ele pega aquilo que está na palavra de Deus, chama atenção ao meu espírito, e aquilo se torna um alimento. Amém? Lembra quando Jesus ele falou assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, através da meditação na palavra, quando o Espírito chama atenção, a minha atenção de algo na palavra, aquilo se torna um alimento. E aquilo fica dentro de mim, eu me alimento daquilo. Por isso que meditar tem muito essa questão do ruminante. Animais ruminantes, né? Que dizem que tem mais de um estômago, não é isso? O ruminante, mais de um estômago, ou partes, que ele come aquele alimento. O que é meditar na palavra? O Espírito traz aquele alimento, ele come, o ruminante é assim, vai para o estômago, daqui a pouco volta para a boca, e ele continua mastigando, vai para o estômago. Isso que é os animais ruminantes, né? Vaca e tudo mais, volta para a boca. Por isso que sempre a gente tem que estar assim, ruminando. Liberto, vai, volta. Vai, volta. Amém, queridos? Para meditarmos na palavra, devemos ser... É interessante isso. Para você ler a palavra, você deve ser o seguinte. Hoje eu vou começar e vou ler a Bíblia em 6 meses. Aí tu começa em Gênesis e vai ler a Bíblia em 6 meses. Mas para meditar na palavra, é melhor eu gastar um tempo com o Senhor, ou então, às vezes, enquanto eu estou lendo a palavra, Deus me chama a atenção para me meditar um livro, determinado livro, aí eu vou. Então, é importante eu aprender a ser guiado pelo Espírito ao meditar na palavra. Por exemplo, eu estou meditando agora na palavra no livro de Efésios. Você fala assim, por quê? Porque o Espírito me conduziu para meditar em Efésios. Eu já estou, acho que na 7ª vez, 8ª vez, lendo Efésios.
meditando em Efésios, né? Porque nós devemos ser assim guiados pelo Espírito. Eu só estou aqui para te dar dicas de como você meditar, mas você deve ser guiado pelo Espírito para meditar na palavra. Como você pode meditar? Como que você pode meditar? Você, através do Espírito Santo, você pode meditar na palavra em todos os livros do Novo Testamento. Nós só orientamos aos livros do Novo Testamento. Comece a meditar nas cartas de Romanos até Judas. Medita num livro. Começa a meditar, se você nunca meditou, começa a meditar em livros que tenha poucos capítulos, 6 capítulos. A maioria das cartas são 6 capítulos, né? A minha esposa começou a meditar num livro que tinha 1 capítulo. Então, assim, mas começa a meditar. Toda palavra é um alimento, olha, tem tudo nutritivo para o teu espírito. Então seja guiado para meditar. Pastor, eu quero meditar em onde, irmão? Em Levítico. Meu irmão, não faça isso. Por isso que eu falo, medita no Novo Testamento. Então você vai fazer, não é que você não possa, mas assim, nós precisamos amadurecer. Enquanto que a gente vai comendo uma comida, entenda, a criança ela pode comer uma feijoada. Então criança começa a comer ainda comida de criança, suco. Então começa a meditar no Novo Testamento, na Nova Aliança. Amém, queridos? Você pode escolher um livro. Você pode meditar em uma passagem que tenha começo e fim. Você pode escolher meditar. Como assim, pastor? Por exemplo, Mateus capítulo 6, 7, 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. É o chamado Sermão do Monte. Pastor, o Espírito Santo está me levando a meditar no Sermão do Monte. Sem problema. Fica no capítulo 5, 6 e 7, meditando no Sermão do Monte. Às vezes o Espírito pode te falar assim, como já falou para mim. Eu quero te mostrar sobre a vida do meu servo Davi. Aí eu vou lá na Bíblia e procuro desde quando Davi nasceu até quando Davi morreu. Então pego aquele trecho e medito. Por exemplo, um livro de Esther, que fala da história de Esther. Medito, minha esposa gosta muito. Medito. O Senhor quer me falar sobre Abraão. Eu pego desde quando Abraão veio na Bíblia até quando Abraão morreu. E eu medito, fico meditando ali. Até que o Espírito fale, até que o Espírito ministre ao meu coração. Salmos também, alguns podem pegar o Salmo 119, vou meditar no Salmo 119, que é um salmo grande, que fala da importância da palavra de Deus, também é muito importante. Você que tem problema na área das finanças, você pode meditar em Provérbios. São 31 capítulos, tem pessoas que pegam um capítulo, sempre fica lendo um capítulo por dia do mês de Provérbios. Tem ali coisas riquíssimas para nós. Como que você faz isso na prática? Já falei como que você pode fazer. Como que eu faço na prática? Preste atenção. Eu escolho, por exemplo, eu estou em Efésios. Meditar é diferente de ler. Eu estou em Efésios. Efésios são 6 capítulos. Então eu pego Efésios, vou meditar em Efésios. Separo um tempo. Eu começo a orar em línguas. Eu oro em línguas enquanto eu leio a palavra em Efésios. Li uma vez, aí eu marco uma vez. Li 2 vezes, eu marco 2 vezes. Faça isso pelo menos 20 vezes. Claro que na 4ª, 5ª, 6ª vez, você fala assim, daquela impressão que você já sabe aquilo. Só que a sua mente sabe. Só que o que você quer é muito mais do que saber. Você quer a unção que estava sobre a vida de Paulo quando ele escreveu aquela carta de Efésios. A mesma inspiração do Espírito Santo quer ser transmitida para mim. As realidades espirituais de Efésios quer ser transmitida ao meu coração. E se eu quero isso, eu tenho que cavar profunda a vala. Cavar profunda a vala. O que é meditar é cavar profunda a vala.
Quando eu comecei a fazer isso, eu fazia isso 50 vezes. Teve um tempo que eu precisava muito entender sobre uma situação, estava vivendo um momento, meu Deus, eu preciso entender sobre isso. Peguei 1 João, que fala sobre o amor. Eu entendia de uma maneira, mas quando eu peguei 1 João, que fala sobre o amor, e li 50 vezes, eu entendi uma maneira totalmente diferente. Porque às vezes nós vemos, eu tenho uma visão humana da coisa. E a minha visão humana vem com impurezas. Mas quando eu medito na palavra, eu pego a mente de Cristo. Ela é revelada para mim. Então, de maneira prática, como nós devemos meditar? A meditação é fundamental para a transformação das nossas vidas. Como você deve meditar? Seja guiado pelo Espírito. Além de ler a Bíblia, tenha um livro. Gente, hoje como é fácil. Você tem um celular. Eu medito só na Bíblia do meu celular. Aí eu tenho aqui anotações do celular. Aí eu fico marcando as anotações. Mais uma vez, mais 2 vezes. Com tranquilidade. Tem momento que eu leio 2 vezes a mesma coisa. 2 vezes o mesmo livro. Tem momentos que eu leio uma vez. Mas eu fico ali. E é interessante que a meditação ela vai pegar uma coisa do capítulo 1, juntar com uma coisa do capítulo 3 e finalizar com uma coisa do capítulo 6. Um ensino completo dentro de você e dentro de mim. E aquilo vai gerar transformação. E aquilo vai gerar prática. Irmãos, eu tô te dando uma chave. Eu tô te dando uma chave. Seu Luiz, eu tô dando para o senhor uma chave de transformação, de vida. Nós às vezes falamos assim, Deus, muda a minha vida. Falamos ou não falamos? Choramos ou não choramos? Às vezes choramos, lamentamos. Nós estamos aqui dando chaves de transformação de vida. O Senhor está falando nessa noite, ande do meu espírito. Para isso, qualquer um pode andar. Tem a palavra de Deus. Todos aqui são batizados com o Espírito Santo, se não todos, é só você querer ser batizado com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faz a gente entender a palavra. Quando eu oro em línguas aqui, é liberando o meu espírito. E quando eu estou pastor, entenda, queridos, pastor, eu já tentei fazer isso, não compreendi, me perdi um pouquinho. Isso é um exercício, continue fazendo. Você vai chegar num ponto de tal maneira que às vezes eu ia trabalhar e fazendo documento, olha só, a cabeça estava outra e a boca estava falando em línguas. Porque já fazia isso. Eu leio livros orando em línguas, livros evangélicos orando em línguas. E assim por quê? Você libera o teu espírito. Aí, isso é uma prática. Amém, queridos? Fala assim, eu quero andar no espírito para não satisfazer as concupiscências da carne. É interessante, querido, que uma mensagem como essa, às vezes não anima. Essa mensagem é a mesma mensagem que Moisés falou assim, gente, vamos subir no monte comigo. Aí o povo olhou assim para Moisés, não. Deixa Deus falar com você e tudo que você falar a gente faz. Assim está a igreja. Não aqui, de uma maneira geral. Sim está a igreja. Esperando do líder. Não, deixa o líder tem que trazer. Qualquer coisa é ele com Deus, ele que vai dar conta com Deus. Não, querido, você é filho. O véu já foi rasgado. Você pode chegar na presença e ser transformado. Se todos nós tivéssemos uma prática de meditação, deixa eu te falar algo aqui. Se todos nós meditássemos na palavra, primeira coisa que ia acontecer, quando qualquer um subisse aqui, você ia ter um discernimento tão apurado, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, você não ia se enganar em relação a falsos ensinos, em relação a falsas palavras, falsos mestres. Você não ia se enganar.
E outra coisa, aqui na igreja teria um ambiente tanto de revelação, que as pessoas iam ficar assim, meu Deus, e já tem, hein? E olha que já tem, hein? Muita gente vem aqui, a gente conhece, meu Deus, falam diferente, falam de maneira... Porque tem um povo que ora em línguas e medita na palavra. Agora imagina se todos, como Moisés falou, vamos subir Sinai, vamos subir um monte. Agora não é Sinai, agora é o Monte Sião. Vamos subir o Monte Sião todos, através da oração em línguas e através da meditação na palavra. Vai ser um reteté de Jesus, vai ser uma revelação, vai ser um andar em poder em o nome do Senhor Jesus. E o povo vai estar o quê? Alimentado. Às vezes eu olho assim para a vida de pessoas e vejo assim, não está alimentado espiritualmente. A culpa não é da igreja. Nós temos que amadurecer e nos alimentarmos. Há um alimento que é você e Deus, filho, através da oração, línguas e meditação. Amém? Eu recebo essa palavra? Aleluia. Queridos, vamos ficar em pé.